Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de preparação para a tão sonhada carreira militar de vocês. Tá? Aproveitem bastante essa aula, tirem todas as dúvidas que vocês tiverem com a professora Paty, que ela está aqui para isso mesmo, para ajudar vocês a passar nesse concurso que vocês tanto almejam. Tá? Boa aula. Vai que é sua, Paty. Obrigada, Jaque. Valeu. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos aí à nossa aula de português 8, né? A gente já tem aí um caminho, né, de aulas dadas. Então, quem perdeu as aulas anteriores, assistam as gravações que ficam aí disponíveis para vocês. A aula de hoje é uma aula importantíssima. A gente já está fechando ciclos, né, a cada aula. Tem aula que a gente falou das orações coordenadas, outra aula orações subordinadas. Então, a gente vai fechando ciclos, né? E cada aula de português, gente, é uma mais importante que a outra, né? Nem tem como falar que essa é mais importante, que a que vem vai ser a mais importante também. Por quê? Porque há uma continuidade. Eu sempre falo isso para vocês, né? Que não dá para você falar assim, só vou estudar orações coordenadas em português e acabou. Não tem como, você precisa de um conhecimento anterior, de um conhecimento prévio, de outro conteúdo da língua portuguesa, que vai te ajudar a entender aquele conteúdo ali especificamente. Então, assim, de que adianta eu falar de numeral, de verbo, se você não sabe o que é um numeral, o que é um verbo, não estudou as classes gramaticais? Então, assim, português, galera, é estudo, é prática, é você estar ali, né, empenhado, você resolver questões anteriores é muito importante também. Então, assim, vocês podem achar, ai, português é chato pra caramba, é um calo no meu pé português. Mas é porque tem muita regra. E por ter muita regra, que a gente tem que se empenhar, que tem que estudar com afinco, com mais afinco ainda. Porque é a nossa língua, já falei para vocês na primeira aula, nossa língua faz parte do que nós somos, é sinal de pertencimento, de cultura, de pátria. A nossa pátria é a língua portuguesa também. Então, assim, vocês, principalmente vocês que estão focados aí na área militar, né, que a gente falou bastante aí de pátria, da língua ser a nossa pátria também, entendem a importância de estudar a língua portuguesa. Então, parabéns para vocês que estão aqui na aula de hoje. Vocês entendem que há essa importância no estudo frequente da língua portuguesa. E é isso, gente. Como é que eu vou falar para vocês não estudarem alguma coisa dentro da língua portuguesa? Eu não posso falar isso para vocês, porque é tudo importante. Vocês podem me perguntar, mas eu vou usar para quê, professora, isso? Aí eu te pergunto, você fala o quê? Língua portuguesa, né? Você escreve o quê? A língua portuguesa, né? Então, assim, você vai usar a língua portuguesa para tudo na sua vida, até você ficar velhinho. É para passar num concurso. Oi, Edilândia, boa noite, meu amor, tudo bom? Que bom te ver aqui. Seja bem-vinda. Estou dando uma introdução aqui da nossa aula, ainda não começou o conteúdo em si, não. Chegou na hora certa. Então, assim, como que eu vou falar para vocês que não vai servir para vocês português? Ah, mas eu quero fazer o Enem. Português. Vamos estudar. Redação. Na redação você usa português. Ah, mas eu quero tentar área militar. Gente, área militar é gramática pura. Português. Ah, mas eu quero fazer uma entrevista de emprego porque eu penso em trabalhar naquela multinacional, naquela empresa top que eu admiro. Você vai ser entrevistado. Com certeza eles vão ali usando a língua portuguesa na entrevista, né? Com certeza vai ter algum tipo de critério ali de desenvoltura, de escrita, de fala, de comunicação. Então, eu não posso falar para vocês que vocês não vão usar a língua portuguesa. Impossível, né? Então, assim, gente, é a partir desse entendimento do quanto é importante você estudar a sua própria língua, você praticar, você se empenhar, você querer aprender cada vez mais, é muito importante, é magnífico, né? Porque aí você consegue entender um pouco da língua, né? Não dá para a gente entender tudo, porque a língua, ela é magnífica, ela vai mudando conforme o tempo, a gente tem vários acordos aí que já aconteceram, né? Então, assim, é um estudo para sempre da língua portuguesa. Nem eu que sou professora de português, eu posso dizer para vocês assim, gente, eu sei tudo de português, tudo. Não tem nada que eu não possa aprender. Não tem nada, porque eu sei tudo. Eu vou falar para vocês, eu estaria mentindo para vocês. Eu não sou um dicionário ambulante, né, gente? Então, assim, até eu estudo língua portuguesa hoje em dia, vocês acreditam? Eu pego o livro ali de gramática, eu fico estudando, a cada aula que eu dou, eu estudo um pouco mais, então eu aprendo um pouco mais, e é isso aí.
Ó, Edilângela falando que está melhorando. Ah, eu lembro que você ficou afastada por conta disso, né? Que bom, que bom. Estimo melhoras, tá? Que você melhore mais e mais. Faz parte, né? É isso aí. Então vamos lá, gente. Futuros militares, a gente está com os convidados aqui do Pré-ENEM também, sejam bem-vindos, futuros universitários. Português é para todo mundo, como eu falei, né? Então não tem como eu falar que só serve para uma parte de vocês, né? Vai servir para todos nós. Inclusive para mim mesma também, como eu estava falando, né? Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês a nossa aula de hoje, tá? Vai estar abrindo aí para vocês. A nossa aula de hoje é sobre crase. Então, já vou dar uma dica. Se você vai fazer aí o concurso militar e vai ter aí, dependendo da banca que você for fazer, né, da área, vai ter redação também, a aula de hoje vai servir também para sua redação. Galera que está aí do Pré-ENEM participando da nossa aula, vocês vão fazer redação também. Então, vai usar a crase também na redação. Então, gente, a crase é mais perceptível na escrita, né? Até mesmo do que na fala. É muito mais perceptível na escrita. Mas, assim, questões de concurso militar, cai muita crase. Vou mostrar para vocês hoje aqui, tá? No Enem, cai crase? Cai crase dependendo da questão, para você entender o sentido de algum termo, de alguma expressão. Pode ser que a palavra, a expressão venha com crase, então vai ter um sentido. A expressão sem crase já vai ter um outro sentido. Então, assim, redação na escrita, como eu já falei. Então, a crase, gente, ela é importante para várias situações, né? E é muito mais usada na escrita do que na oralidade, como a gente está comentando aqui. Então, a aula de hoje é uma aula só sobre crase. E eu vou falar para vocês, vai sair daqui entendendo crase, isso eu posso garantir para vocês. Vocês vão entender o que é a crase, vocês vão relembrar algumas regrinhas da crase, mas assim, é o que eu falo, se não praticar, se não aplicar o que a gente estuda aqui na aula, na realidade aí na prática, fazendo questões anteriores, escrevendo redação, para ver se sabe usar a crase naquele momento ali, não vai adiantar nada. Então, assim, é para assistir a aula, é para aprender o que a gente vai comentar hoje aqui, e é para depois, ó, arrasar, colocar em prática. Não adianta nada, tá? Se vocês não praticarem, não colocarem em prática aí, como a gente tá falando aqui nesse início de aula. Então, assim, vai valer a pena. Foca nisso aí. E por que eu dediquei, né, uma aula só para crase? Porque eu tenho observado que em muitas bancas de concurso, principalmente militar, né, já que o nosso foco é esse, cobram muitas questões da crase. E são questões, assim, que não são questões interpretativas, são questões puramente gramaticais. Que tem uma frase lá para você completar, aí tem as opções, né? Aí tem o a craseado, tem o a sem crase, depois o as no plural, né? O a no plural com crase, aí o a no singular sem crase, e por aí vai. Você vai ter que completar a frase ali. Então, vamos lá. Para você completar uma frase com o uso ou não da crase, você precisa entender as regras da crase, senão você vai estar lendo ali uma frase aleatória e vai sair colocando qualquer coisa. E eu vou falar para vocês, tem muita pegadinha, tá? Então, muito cuidado com questões objetivas em que caiam a crase por conta das pegadinhas. E a parte da redação, né, gente? A escrita. É sempre muito importante você saber o momento de usar a crase. Por quê? Se você não deixa de usar a crase no momento que você tem que usar, você já está perdendo ponto ali na redação. Então, assim, já é ponto de norma culta da língua. Você não está sabendo para a banca, seja de concurso militar, seja do Enem, para a banca, quando ela olha ali uma frase que você tinha que usar uma crase, mas você não usou, para a banca você está dizendo o seguinte: eu não estudei gramática, eu não estudei as regras de crase, eu não faço ideia que tenha que acentuar, que tenha que usar a crase. Para a banca é isso. Então, assim, é muito importante, né? Tem muita gente que confunde, mas a minha intenção na aula de hoje é trazer essas regrinhas. Vou dar alguns macetes para vocês, porque macete sempre é bom, né? Ter estratégia é sempre importante. Então, assim, qualquer dúvida, gente, eu tô de olho aqui no chat, tô ouvindo vocês, pode ligar o microfone se quiser perguntar. De repente viu esse conteúdo na escola, né? E não lembra, né? E quer relembrar, quer recordar, quer ver aplicações em frases daquela regra. Então, assim, a aula é construída dos dois lados. Gosto sempre de falar isso para vocês também, né? Se vocês não falam nada do lado de lá, eu vou seguir achando que vocês estão entendendo do lado de cá. Se vocês falam para mim, professora, me dá uma ajuda, eu não entendi, repete. E eu sei que esse grupo aqui que está sempre assistindo a aula, esse grupo participa bastante, principalmente na hora das questões. Colocam aí no chat as opções que acham que são
as corretas, né? Dentro das nossas questões. Então, assim, vamos continuar nesse fluxo, vamos continuar nessa pegada, tá? Que aí vai dar bom. Então, vamos embora. Aula sobre crase, uma aula todinha dedicada para crase, ó, especialmente para vocês que têm dúvida na crase ainda, né? Vamos lá, dominar a língua portuguesa é essencial para quem quer se destacar em qualquer concurso. Qualquer um, tá? A crase vai cair em qualquer tipo de concurso que tem em português, vai ter crase, né? Eu estou falando para vocês de fugir do português, né? Que não dá para fugir. Eu lembrei de um aluno que ele falou assim para mim, do ensino médio, né? Tava saindo do ensino médio. Ele virou e falou assim: professora, detesto português. Eu guardo a senhora, mas eu detesto português. Então, vou fazer o seguinte: eu vou escolher uma área para eu poder fazer uma faculdade, uma universidade, né? Ele até passou para a UF. E eu vou escolher matemática. Por que eu vou escolher matemática? Eu ouvindo, né? Eu só na minha ouvindo esse aluno. Eu vou escolher matemática porque eu detesto português. Eu quero fugir do português. Eu falei, ok, você acha que vai conseguir fugir do português? Então tá bom. Aí ele vai e me entra no ano seguinte, né? Isso era no final do ano. Aí no ano seguinte ele entrou, ele passou para a UF, né? Aí eu tô no meu Instagram outro dia, né? Há um tempo já, né? Foi no início do ano, né? Nesse ano, a gente já tá na mais da metade do ano, né? Aí eu vejo que aquela mensagem chegar, né? Do chat, assim, no Instagram, no direct. Aí eu olho, é esse aluno que falou para mim que queria fugir do português. Aí eu tô olhando a mensagem, ele mandou assim: professora Pati, não consegui fugir do português. A primeira matéria da minha grade do curso de matemática foi qual? Português. Aí eu mandei um monte de risada para ele. Aí eu, quase que eu falei, né? Bem feito, viu? Você queria fugir, eu falei que você não ia conseguir. E você não conseguiu, mas é claro que eu não falei assim, né? Eu ri, zoei, brinquei com ele. Falei, pois é, cara, não dá para fugir, gente. Não dá para fugir. Se você quer fugir da língua inglesa, você consegue fugir um pouquinho, né? Tudo bem que é uma língua universal. Quer fugir da língua espanhola, você consegue fugir. Agora, da sua própria língua, não dá para você fugir. Então, assim, é bom a gente aceitar e estudá-la. E cada vez mais aprimorar. Conhecer cada vez mais, né? Conhecimento nunca é demais. Principalmente da sua própria língua, que é o que você fala, é o que você escreve, é o que você se comunica com as pessoas, né? Então vamos lá. Fique atento às regras da crase. Quem está chegando aí, boa noite. Sejam bem-vindos. Estou bem no iniciozinho da aula. Já coloca aqui no chat qual concurso que você vai prestar, se é SpaceX, qual é, se é o Enem. Coloca aí no chat para eu saber o que vocês estão almejando, o que vocês estão assim focados, né, em qual área. Se é aeronáutica, se é marinha, né, se é exército. Coloca aí que eu estou dando uma olhada aqui, estou de olho em vocês. Boa noite, Enem. Ah, Lohane, acabei de falar do Enem, o quanto é importante a crase para a redação, principalmente. A crase pode aparecer em questões objetivas também. O sentido pode mudar quando você usa um acraseado, dependendo da interpretação do texto, né? Também você tem que ficar ligada nisso, não só na redação. Muito bom. Lohane vai fazer aí o Enem. Show. Então, vamos embora, gente. A crase, né? Sejam bem-vindos aí. Quem está chegando para a nossa aula, a galera do Enem tá em peso aí entrando. Estou gostando de ver. Galera, estudo nunca é demais, né? Quanto mais a gente puder se aprofundar, puder conhecer, puder ampliar o nosso vocabulário, ampliar o nosso conhecimento de mundo, é perfeito. Só vai agregar, né, a nossa vida, o nosso conhecimento. Bom, para quem não sabe o que é a crase, muita gente confunde crase, hein? Sabe o que a galera acha? Que a crase é o nome do acento que a gente usa assim, em cima do azinho, que é ao contrário do acento agudo. Sabia disso? Já ouvi gente falando isso. Ah, crase é aquele acento que é ao contrário, assim, ó, do acento agudo. Eita, não sabe nada de crase, hein? Vou fazer o Enem, quero muito fazer medicina na UF. Medicina, português, importantíssimo. Isso aí. Ana Clara, Enem também. Ó, que bacana. Isso aí, gente. Parabéns por vocês estarem aqui. É um prazer para mim poder estar aqui com vocês, né? Com a galera do militar, com a galera do pré-Enem, que aproveita aí a aula. E com certeza vai ampliar, vai conseguir fazer uma boa redação usando a crase, né? Nunca é demais português, como eu já falei. Mas vamos lá. A galera acha que a crase, gente, é o nome do acento. Como eu falei, que é o contrário do acento agudo. Que isso, gente? Por favor,
Vocês que estão aqui na aula de hoje, ó, galera que vai assistir a gravação também depois, fiquem ligados, porque a crase é o nome do fenômeno. É um fenômeno linguístico dentro da nossa língua portuguesa. Esse fenômeno consiste em quê? Quando você vai fazer a fusão é como se fosse agregar, né, juntar, conectar. A fusão de dois sons vocálicos. Dois sons que vão formar somente um, que é o A, artigo, mais A, preposição. Quando os dois azinhos se fundem, se conectam, existe o fenômeno chamado crase. O acento que a gente coloca sobre o A chama-se acento grave. Então, olha aí como é que o pessoal entende errado. E fala um monte de abobrinha sem entender o que é a crase. Então, aquele acento que a gente usa o contrário, né, que é ao contrário do acento agudo, o nome desse carinha, desse acento, é acento grave. Entenderam qual é a diferença? Não é acento agudo que você está usando, é o acento grave, que faz parte do fenômeno que a gente chama de crase. Então, vamos lá. A crase só acontece, gente, vou falar para vocês. Qual é a regra geralzona da crase? Quando você tem um encontro do A, artigo, com A, preposição. Quando você junta os dois, caramba, que coisa linda que dá, né? Dá o fenômeno da crase. Só que assim, poxa, seria muito bom, né, professora, se só fosse essa regra, né? Mas como que acontecem essas regrinhas? O que acontece para esse azinho artigo precisar desse azinho preposição? Para eles poderem se fundir ali. Existem outras situações que acontecem fora desses azinhos, né? Que fazem com que a gente use, que a gente cometa, né, essa fusão e que a gente use a crase. É isso que a gente tem que ter atenção. Não depende só desse azinho e desse azinho se juntarem, não. Existem situações dentro da frase, dentro ali do seu período, da sua oração, da sua frase, que fazem com que isso aconteça também. Então, não é assim, quando eles querem, eles se fundem ali, né? E é isso. Rolou a crase. Eles se apaixonaram ali, rolou a crase. Não necessariamente. É como eu falei, por isso que a gente tem que estudar as regras, porque existem várias situações que estão ali ajudando, é como se essas regras fossem os cupidos. Eles são os cupidos, eles estão ali, ó, azinho, se junta com esse azinho aqui, ó, pum, se apaixonem para formar a crase. Aí nasce quem? A crase, entenderam? Bem assim, né? Didático, né? Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho disso aí. Aí, que bonitinho, ó. Quando o azinho se apaixona pelo azão, não, vai confundir com outra coisa aí, né? Com biologia, não sei. Quando o azinho se apaixona pelo azinho, quando o artigo se apaixona pelo A, preposição, forma aí o A craseado bonitinho que a gente conhece, né? Usando o acento grave, que é o acento indicativo de crase. Não adianta nada você saber crase, só que na hora que você está escrevendo um texto, você bota o acento grave para o lado contrário. Você bota o acento grave para o lado do acento agudo. Gente, vai estar errado. Obviamente, né? Então, assim, muito cuidado. O acento grave, ele tem uma posição diferente do acento agudo, né? Então, assim, você estudou pra caramba as regras, só que na hora você esquece e bota pro lado contrário. Aí vira um acento agudo. Ferrou, né? Aí não adiantou nada você estudar a crase que você não lembrou de aplicar bonitinho o acento grave. Mas vamos lá, quais são os usos da crase, professor? Agora que eu vou começar aquela parte, assim, de regra. Então, eu quero que vocês anotem os macetes que eu vou dar, que tem musiquinha e tudo, hein? É bom para anotar. Mas vamos lá. Primeira dica. A crase só pode ser empregada apenas diante de palavras femininas. Por quê, gente? Vamos pensar na lógica? Olha como que essa regrinha aí foi dada de mão beijada pra gente, porque é muita lógica também. Tem que fazer sentido, tem coerência. Por que é só diante de palavras femininas? A gente só pode usar o A, artigo, o artigo A. O artigo A não é feminino? A gente só pode usar o artigo A diante de palavras femininas. Se você me coloca o artigo A, que é artigo feminino, determinado, né, no singular, você só pode usar o artigo A ou artigo as, no plural, diante de palavras que sejam o quê? Femininas. Aí vai-me o fulaninho, tá lá escrevendo a redação, bota o A craseado bem bonitão na frente de uma palavra masculina. Eita, não fez sentido. Lembra que eu falei para vocês que tem que ter a fusão do A preposição com o azinho artigo.
Se você não tem o artigo diante da palavra, se ela é uma palavra masculina, ela não vai ter um A na frente dela, ela vai ter o O, né? Então, olha aí como essa primeira dica é uma dica muito lógica, né? Então, assim, a crase só aparece antes de palavras femininas. Essa é a regra básica, porque só tem artigo feminino antes de palavra feminina. E se ainda assim você ficar na dúvida, basta substituir essa palavra feminina por uma masculina. Se o A virar ao, aí ela deve receber o acento grave. Por exemplo, fui à feira comprar frutas e verduras. Quando você substitui a palavra feira pela palavra supermercado, você tem assim, fui ao supermercado comprar frutas e verduras. Então, a palavra feira, por ser masculina, desculpa, por ser feminina, ela vai ter o acento grave ali, ela vai ter a crase acontecendo. É uma dica, assim, gente, para quem não entendeu que só ocorre antes de palavra feminina. Então, aí eu fiz uma substituição e eu vi que antes dessa palavra aconteceria o ao, que também é uma preposição, a mais o. Então, aí eu pude entender que, obviamente, diante da palavra feira, eu tenho que botar o A craseado, o acento grave no A. Então, muito cuidado, muita atenção aí. Por bobeira, às vezes a pessoa sabe que tem que botar o acento ali e acaba esquecendo, por não ter a prática de usar o acento grave. Isso é um erro gravíssimo. Você não tem a prática de usar a crase, porque você não sabe usar a crase. Aí você vai lá, faz uma redação e não coloca, porque não tem o costume de usar esse acento. Ou bota pro lado errado, como eu falei para vocês. Isso acontece muito, né? Mas vamos lá. Então, a primeira dica é, diante de palavras femininas, obviamente, a gente vai usar crase. Outra dica, vamos lá, a crase deve ser utilizada quando as expressões indicam hora, diante de expressões que indicam hora. Todas aquelas expressões, né, locuções que a gente chama, né, que indicam hora, a gente vai colocar a crase. Por quê? A preposição a ocorre antes do artigo que determina as horas. Por exemplo, seu dia começou às 3 horas. Teve o a craseado porque está indicando uma hora específica também, ó. É uma hora pontual. Seu dia começou às 3 horas. Então, diante de expressões que indicam hora, a gente sempre vai colocar o a craseado, tá? A aula iniciará às 7. Reparem que são horas pontuais, são horas específicas. Então, por isso também que a gente tem aí o uso da crase. Esteve na escola às 13 horas. Novamente, por 13 horas indicar uma expressão, né, que indica a hora, a gente vai usar a crase novamente. Principalmente porque é uma expressão, como eu falei para vocês, fixa, pontual. Por isso que a gente usa o a craseado, tá bom? Vamos lá, já foram 2 regrinhas. Porém, como eu estou falando para vocês que tem que ser algo pontual, tem que ser algo específico, tem uma exceção dessa regrinha aí. Tem que ficar atento às construções em que as horas são antecedidas por preposições que não sejam a preposição a, mas que são equivalentes. Se essa expressão que indica a hora já tem uma preposição antes dela, aí você não vai empregar o acento grave, não vai empregar a crase. Por exemplo, ela estava aguardando na fila do banco desde as 14 horas. Então, reparem, era desde as 14 horas. Por isso que eu falo que a crase é usada pontualmente, quando é algo muito específico e muito pontual. Você não sabe até que hora ela ficou, você só sabe a hora inicial, mas você sabe até quanto tempo ela ficou? Você só consegue mencionar que ela iniciou uma certa hora, mas você não tem uma estimativa de até quanto tempo ela ficou. E outra coisa, porque apareceu uma preposição também antes, é desde. Desde é preposição. Aí reparem comigo, como também é muita lógica isso aí. Você não pode usar preposição atrás de preposição. Isso é errado diante da língua portuguesa, né? Perante a língua portuguesa. De acordo com a gramática normativa da língua portuguesa, é errado você usar preposição, 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 várias preposições uma após a outra. A não ser que elas formem uma locução prepositiva, né? Aí tudo bem, mas não é o nosso caso aqui. Então, assim, desde já é uma preposição. Aí o que você vai fazer? Você vai botar o as com a crase, com acento grave? Não. Porque se você botar com acento grave, você está indicando que tem outra preposição ali.
Lembra que eu falei para vocês que a crase é a junção do artigo mais a preposição. Então, você não pode ter uma preposição com outra preposição. Isso é um erro gravíssimo dentro da língua. Então, assim, ali não teve a crase por esse motivo. Outro exemplo. A consulta ficou marcada para as 15 horas. Novamente, você tem ali o para. O para já é uma preposição. Então, você não pode usar mais uma preposição. Não pode usar preposição atrás de preposição, como eu falei para vocês. Então, assim, se você bota o acento grave ali, nesse às 15 horas, você vai estar dizendo assim, caramba, teve a preposição para e teve mais preposição depois. Isso não pode ser considerado dentro da língua portuguesa. Cuidado. Chegarei em casa até às 21 horas. Novamente, ainda está dando uma ideia ali que não está especificando o horário, né? Isso pode acontecer ou não. Mas o que está mais claro nessa regra para a gente? O até. O até é uma preposição. Então, você não pode, novamente, colocar duas preposições, né? Que são preposições diferentes, né? Específicas, que não formam uma locução, juntas na mesma frase ali, uma do ladinho da outra, tá bom? Então, assim, para essa regrinha da crase sendo usada quando indica horas, a gente tem essa exceção, porque não se pode usar preposição junto com preposição, uma acompanhada da outra, assim, caso ela não seja uma locução, que é o nosso caso aqui, né? Elas não são locuções. Ó, duas regrinhas já foram. E reparem só, não são regras difíceis de você observar acontecendo, né? Porque é o que eu falei para vocês, tem muito a ver com o sentido ali, com a expressão que você usou, né? Dica 3, vamos embora, que tem mais coisa pela frente. E já as questões para a gente praticar. A dica 3 é a seguinte, a crase deve ser empregada nas expressões a moda de, à medida que. Sabe por quê? Já são expressões que já possuem essa crase, que são locuções, conjunções, né? São expressões que já naturalmente elas já possuem esse azinho craseado, né? Às vezes, o que pode acontecer? A expressão a moda de pode não estar explícita na frase, mas ainda assim a crase deve ser utilizada. Mesmo que o termo que vem após seja uma palavra masculina. Porque já é uma expressão que ela já é fixa. Já é uma locução, já é uma expressão fixa com crase. Então, assim, mesmo que a palavra que vier após seja uma palavra masculina, você vai ser obrigada a usar, porque a expressão ela já é formada com a crase. Ela já é craseada, então não tem como contestar. Olha os exemplos aí. Ele comprou sapatos a Luís XV, que são sapatos, né, de salto bem alto. Aí vamos lá, professora, mas a senhora falou que antes de nome masculino não acontece crase. E apareceu a palavra Luís, que é um nome próprio masculino. Mas aí eu digo a vocês, está subentendido o termo moda de, a moda de. Então, se está subentendido que aquele sapato era moda Luís XV, que é uns sapatos assim, né, com saltos, que eram típicos, né, de uma época aí, da história, por isso que foi chamado de a Luís XV, né, que ele tinha essa super mania, né, de usar esses sapatos com saltos, né. Então, assim, por que teve A craseado? Porque está subentendida a palavra moda de, a expressão moda de. Como é que seria a frase com a expressão? Olha ali do ladinho. Ele comprou sapatos à moda de Luís XV. Até temos uma palavra feminina depois do A, né? Que é moda. Mas, assim, às vezes essa palavra pode aparecer ou não. E mesmo quando ela não aparecer, a crase tem que ficar ali no lugar dela. Ela tem que ser mantida. Então, por isso que na primeira frase ela ficou com a crase, ó, mesmo antes da palavra Luís, e na segunda frase, obviamente, ela está completa, né, com a expressão que deveria estar explícita aí. Outra frase, outro exemplo, ó, o jogador fez um lance a Garrincha. Caramba, a gente sabe que Garrincha é tipo um apelido, né? Um nome masculino, né? Um apelido para um homem. Aí, vamos lá, por que ficou a Garrincha? Porque é a moda de Garrincha, é no estilo, né, que o Garrincha fazia aí os lances, né, os gols. Então, assim, a craseado, obviamente. E a última frase, usando a medida que, né, que já é uma expressão com a crase, à medida que o tempo passa, vamos envelhecendo. Essa à medida que, gente, sempre tem que ser craseado, não importa se depois vem uma palavra masculina, né, enfim, já é uma expressão, como eu falei para vocês, fixa, craseada, tá bom? Então, cuidado.
Mais algumas diquinhas aí, ó. Mais algumas dicas quentíssimas. Já passei para vocês aí mais algumas, mas vamos lá. Gente, se eu estiver indo rápido, fala, tá? Que aí eu volto, eu repito, falo outros exemplos. Eu sei que alguns de vocês podem estar até anotando, né? Fazendo, mas eu compartilho com vocês essa aula aí depois, tá? Que aí quem quiser dar uma olhadinha, dar uma estudada, né? Enfim, dar uma ênfase maior depois, já vai ter o material prontinho ali, já pode ir direto revisar. Essa dica aí, obviamente, né? Já falei. A crase nunca vem diante de palavras masculinas. Esse é o básico da crase, né? Ela sempre é usada diante de palavras femininas. Então, assim, se tem um substantivo masculino, mas não é aquela regrinha do a moda, né? É claro que a gente tem que entender que as regras têm as suas exceções também. E a gente, além de estudar as regras, a gente tem que estudar as exceções dessas regras. Então, é importante entender. Ali, o que eu fiz? Não tem expressão à moda, não tem a medida que locução, não tem palavra feminina. Você tem que observar como acontece na frase, esse uso da crase. Ou não uso, né? Por exemplo, ele veio a pé até a Zona Sul. Para que você vai botar a crase ali? Se pé é um substantivo masculino. Não tem motivo de você colocar a crase ali, não tem explicação nenhuma, não é a moda pé. Ixi, piorou, né? Não tem uma exceção. Algo que tem ali na frase que eu posso dizer assim, por isso que tem que botar crase, mesmo sendo masculino. Não, tem nada do tipo, tá? O réu foi a júri popular. Novamente, júri é o júri popular. Então, você não vai colocar a crase. Mesmo você usando o azinho, só vai ter o azinho preposição, porque não tem o a artigo. Porque júri é o júri. Não tem o a antes do pé, é o pé. Então, nem acontece, gente, essa fusão. Nem isso acontece para ter crase, olha só. Como é importante eu entender o básico da crase para entender que ali não tem nem o básico da crase acontecendo, da regra da crase, que é a regra geral, básica, a primeira regra. Não tem a fusão do a, preposição, mais a artigo. Então, não vai ter crase, obviamente. Nós fomos a bordo de uma aeronave antiga. Novamente, a bordo, né? Aí a galera costuma botar por conta do verbo fomos, né? Nós fomos a algum lugar. Mas bordo é o bordo. Então ali a gente não pode colocar, né? Senão ficaria a borda, né? Se você vai e me bota um a ali, ficaria a borda. Mas não existe, a gente não pode sair colocando o a craseado ali em qualquer lugar, de qualquer jeito, né? Esse a bordo significa que eles estavam dentro da aeronave, né? Eles estavam inclusos ali, estavam participando ali dentro daquela aeronave. Por isso que é bordo, né? Aí vamos lá. Ela fez um tratamento a laser. Novamente, a gente tem laser aí, é o laser, e não a laser. E a gente não tem o azinho, artigo, antes da palavra laser. Então é óbvio que a gente não vai ter a crase sendo utilizada ali. Boa noite, quem está chegando aí, Eduardo. Tatiana, é Tatiana, né? Tatiane, desculpa, Tatiane. Tatiana também chegou agora. Caramba, eu tava falando, falei o nome errado da Tatiane, que era Tatiana, mas chegou a Tatiana também. Olá, gente, boa noite. A gente está falando sobre a crase hoje, para quem está chegando agora aí, ó. É uma aula, gente, que eu considero primordial para todo mundo, para qualquer pessoa, né? Para todos nós, para qualquer concurso, para qualquer tipo de concurso que você vier a fazer e de repente você vai fazer um concurso aí militar, show. Enem, show. Vai servir para tudo. Até outros concursos, né, que fujam aí o Enem e a área militar também. Mas vamos lá, vamos seguir. Resumindo, aqui é a hora do print, é a hora de você anotar, assim, as regras básicas e principais da crase. A crase deve ser empregada nas seguintes situações. Primeiro, antes de palavra feminina, já vimos isso, né? É óbvio que essa palavra tem que aceitar o artigo a, por ser uma palavra feminina, então vai ocorrer a crase por conta disso. Outra regrinha da crase que é muito interessante, que tem até uma musiquinha, que eu vou falar para vocês. Com verbos que indicam destino, que são verbos ir, voltar, vir, né? Quando a palavra, obviamente, seguir, a palavra que vier depois, né? Exigir a preposição a, né? Oi, boa noite, Tati. Já vou falar a musiquinha dessa segunda regrinha, com verbos que indicam destino, porque não é todo verbo que aceita a crase antes dele, não, tá? Não é, a gente não tem como colocar a crase antes de verbo. A gente vai ver essa regrinha aí também. Mas assim, por que esses verbos que eu falei aí, eles admitem o uso da crase? Porque são verbos que indicam destino. Então tem uma musiquinha que a gente fala assim: vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê?
Então, são esses verbos aí que indicam destino, né? Quando você vai para algum lugar, você volta de algum lugar, né? Por exemplo, vou a São Paulo, volto de São Paulo. Então, não tem crase. Vou a, volto de, crase para quê? Então, nessa frase, vou a São Paulo, você não vai usar o a craseado, porque você volta de São Paulo e não da São Paulo. Agora, se você vai à Bahia, você volta da Bahia. Então, crase a. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Então, essa regrinha, gente, essa musiquinha serve para verbos que indicam destino. Ir, voltar, vir. Então, vocês vão usar bastante nesse sentido, tá? E as bancas de concurso adoram colocar essa regrinha, tá? Terceiro tópico aí, em locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, formadas por palavras femininas, como a medida que a gente falou, a proporção que. Sempre que formar locuções, né, conjunções, locuções prepositivas, adverbiais, essas expressões que já são prontas, como eu falei para vocês, né? A gente sempre vai usar a crase aí. Antes dos pronomes demonstrativos, a crase, ela pode acontecer, não é só com o azinho preposição, mas o azinho artigo não. Se o pronome demonstrativo começar com a, olha eles aí, aquilo, aquela, aquele. Se esses pronomes começam com a, e você tem um a preposição aqui antes, fazendo essa fusão com o a que começa o pronome demonstrativo, a gente também vai ter que acentuar, vai ter que crasear os pronomes demonstrativos aquilo, aquela e aquele. Vou falar alguns exemplos para vocês. A locução à moda de, como a gente já viu, né? Mesmo quando ela estiver subentendida, escondidinha, a gente vai ter que usar o acraseado. E na indicação de horas exatas, como eu também falei para vocês. Gente, essas 6 regrinhas são regrinhas assim mais usadas, mais básicas, né? Que a gente vê muito acontecer em bancas de concurso, né? São aquelas regras mais geralzonas mesmo, né? Regras que a gente precisa entender e precisa saber aplicá-las, principalmente, né? É como eu falei para vocês, principalmente numa redação. Imagina você perder ponto porque não sabe crase. Poxa vida, né? E a crase tem coisas, regras, né, tão óbvias, tão claras ali, por conta do motivo, do que é uma crase. Então fica mais fácil nesse aspecto, né? Ah, mas tem muita regra. Tudo bem, a gente sabe que muitas coisas dentro da língua tem muitas regras, né? Muitas situações. Mas é isso, tá? Regras basiconas principais aí, mas a gente vai seguir, não para por aí. Vamos lá. Uma dica, né? Para saber quando usar a crase, é preciso identificar na frase ou oração o nome, se é um substantivo, um adjetivo, um advérbio, o seu complemento, ou identificar o verbo e o seu complemento. Né? É o que eu falei para vocês, é como se isso que eu estou falando agora são os cupidos. São os cupidos ali tentando aproximar o a preposição com o a artigo, para que eles se apaixonem e formem a crase, né? E tem aí a crase. Só que eles precisam trabalhar em conjunto. Então, a partir de agora, vocês vão entender como outras palavrinhas dentro daquela oração, elas também são muito importantes, porque elas vão indicar para a gente se elas vão pedir uma preposição, se elas vão exigir que você craseie ali aquele azinho. Então, assim, se o verbo for seguido da preposição a, e o complemento desse nome ou desse verbo foi iniciado com o artigo a, vai acontecer a crase. Então, é o que eu falei para vocês, não é só o a com o a que se encontrou e pronto, formou a crase. Não. A gente vai ter um verbo que vai pedir uma preposição como complemento. A gente vai ter um substantivo que vai pedir uma preposição para dar um seu complemento. E aí vem a preposição, legal. E se a palavra depois desse substantivo, depois desse verbo, exigir o artigo a, fez o casamento perfeito. Aí a gente teve o casamento do a, preposição, mais a, artigo, tá bom? Vou dar alguns exemplos para vocês, ó. Observem só o que eu estou falando para vocês. Como não é só a gente ficar estudando a regra, né? Ah, é diante de hora exata, ah, é na expressão tal. Não, muitas vezes a própria formação da frase, a formação da sua oração, e isso ajuda muito na redação também, quando você vai formar a sua oração, suas frases, seus períodos, né, sua redação, você tem que observar se tem alguma palavra que pede essa preposição como complemento, se tem algum substantivo depois desse complemento. Então, por exemplo, o cantor tinha aversão à idolatria.
vamos lá. Por que esse A está craseado? Vamos parar para pensar? Idolatria já pede o artigo A, não é isso? É a idolatria. Então, eu já sei que tem um Azinho ali. Para treinar, gente, é legal que vocês peguem frases e façam isso que eu estou falando. Vê se tem um Azinho, já anota em cima. Artigo. Aí agora a gente vai ver se a palavra aversão, ela precisava de uma preposição. Aí vamos lá. Quem tem aversão a alguma coisa. Opa, já descobriu o azinho preposição do aversão. Aversão é um nome dentro da língua portuguesa que ele exige como complemento a preposição a. Por exemplo, quem tem aversão com alguma coisa? Não. Tem aversão para alguma coisa? Não. Quem tem aversão a algo, a alguém, a alguma coisa. Então, eu descobri que aversão é um nome, é uma palavrinha que precisa da preposição. Eu tenho que botar essa preposição para poder fazer a frase com a palavra aversão. E eu vi que a palavrinha que vem depois da aversão é idolatria, que é uma palavrinha que é feminina. E pede o azinho antes dela, o artigo antes dela. Perfeito, foi o casamento perfeito. Teve o A craseado. Outro exemplo, Ivo estava alheio à multidão. Vamos lá, por que tem um A craseado aí? Novamente, multidão é um substantivo feminino, é uma palavra feminina, é a multidão. Então, já tem o Azinho antes da palavra multidão. Agora, vamos prestar atenção no alheio? Quem é alheio a alguma coisa. Ele estava alheio a algo, que era a multidão. Quer dizer que ele estava assim, além daquilo ali, né? Ele estava disperso àquela multidão. Então, na própria pergunta para o alheio, você já tem esse a preposição. Juntou a preposição do alheio mais o a artigo da multidão, que é a palavra feminina, formou o casamento perfeito, formou o a craseado. Relativamente à votação, não tenho comentários. O que é relativo a alguma coisa. Novamente, teve o azinho preposição. E votação é feminino. Teve o azinho artigo. Fechou. Preferiu não assistir à partida de basquete masculino. Olha que bonita essa frase, né? Perfeitamente de acordo com as normas da língua, né? A norma gramatical da língua. Olha que perfeita. Assistir está com o sentido de ver, né? Então, quando eu estudo a regência, a concordância, a regência, eu sei que o verbo assistir com o sentido de ver, ele é transitivo e indireto. Então, ele exige a preposição. Olha o que eu falei para vocês. O estudo da língua portuguesa é algo contínuo. Eu tenho que ter alguns conhecimentos, eu preciso ter alguns conhecimentos anteriores para que eu entenda muitas coisas que eu vou estudar ainda. Então, eu vou falar para vocês, essas frases aí que eu trouxe para vocês, isso tudo é concordância nominal, concordância verbal, regência nominal, regência verbal. Tem tudo a ver com outros conteúdos dentro da língua portuguesa. Transitividade verbal, predicação verbal, tá tudo atrelado a essas frases que eu acabei de falar para vocês. Então, vamos lá, o assistir com o sentido de ver, porque o assistir, gente, ele é um verbo que a gente tem que ter atenção. Porque pode estar com o sentido de assistência, de dar ajuda, de dar assistência, ou pode estar com o sentido de ver também. Aí, nesse caso, está com o sentido de ver. Então, eu sei que ele é transitivo indireto, portanto, exige a preposição. E partida é uma palavra feminina, que já exige o azinho artigo. Então, ficou perfeito, olha aí. A preposição exigida pelo verbo transitivo indireto assistir, mais o artigo a diante da palavra partida. Pronto. Fechou. Reparem só como não é só você ficar aplicando regra, como eu falei. É muito de você observar a construção da sua frase. Então, se você me coloca numa redação, olha só o exemplo, pode ser redação do concurso militar, do Enem. Se você me coloca na redação, preferiu não assistir à partida de basquete masculino e bota esse A sem crase, sabe o que vai acontecer? Vocês podem achar bobeira. Ah, mas eu só esqueci aquele acentinho assim, ó, pum, que é o contrário do agudo. Só esqueci ele, não vai fazer diferença nenhuma. Aí eu digo para vocês, faz total diferença. Por quê? Sem a crase ali, sabe qual foi o sentido que vocês deram? Sabe o que significa a frase que vocês fizeram? Preferiu não ajudar, não dar assistência, né? Não ajudar, não auxiliar a partida de basquete masculino. E aí? Ficou a mesma coisa do acraseado?
Não ficou a mesma coisa. Olha o sentido que você modificou, que você deu sem o uso da crase. Você pegou esse verbo assistir e você disse que ele é transitivo direto. Você disse que ele não exige preposição. Portanto, você não craseou por isso. Então, o verbo assistir está com outro sentido aí. Repararam? Como parece uma coisa mínima que a gente vai errar ali, que não vai descontar ponto, não vai fazer falta, mas vai fazer falta. Porque quem vai avaliar a sua redação, que vai ler essa sua frase ali, que com certeza é professor de português, né? Enfim, está dentro ali da área, né, de linguagens, ele vai olhar e vai falar assim: não acredito. O sentido aqui é de dar assistência. A não ser que realmente você fosse dar assistência a uma partida, a alguém que está ali na partida de basquete. Mas assim, não é esse o sentido. Então, muito cuidado. Tá vendo como coisa mínima, parecendo coisa boba, vai fazer total diferença? Entre outras frases, né, que a gente, não usando a crase, você vai mudar totalmente o sentido ali, né? Depois, quando a gente finalizar aqui, eu posso falar algumas frases que são até engraçadas, né? Que você para e fala: caramba, como é diferente quando tem crase e quando não tem crase. Vamos chegar lá. Vamos lá, o que eu estava falando para vocês? Que a crase, ela não acontece só com a, artigo e a preposição, não. Precisa ter o azinho com o azinho se encontrando de alguma forma. E isso pode acontecer diante desses pronomes demonstrativos que começam com o a, como aquele, aquela, aquilo. O que acontece? A mistura da preposição com a vogal a que inicia esses pronomes, né? Então, vai acontecer a crase também dentro desses pronomes demonstrativos. Vai ter o aquele craseado, vai ter o aquela craseado, vai ter o aquilo craseado. Pode acontecer. Por exemplo, coloquei aí, ó, e isso é muito interessante. E isso é independente da palavra depois do aquele ser masculino ou feminino. O que importa é o azinho que está aparecendo ali junto, ó. Olha como, gente, essa fusão é o que importa. Olha o exemplo 1 que eu coloquei ali, a primeira frase. Refiro-me àquele livro. Mas, professora, aquele está fazendo referência a livro que é masculino. Mas vamos lá. Aconteceu a fusão. Aconteceu a fusão do a, que é exigido pelo verbo referir, quem se refere-se a algo, ou a alguém. E teve o a do aquele. Não importa se é masculino aquele, aquilo, não importa, mas teve os dois azinhos se encontrando ali, ó. Então, o que aconteceu? O aquele foi craseado, porque teve a fusão do a preposição com o a que começa o pronome aquele. Olha que interessante. Outra regrinha, no caso, outro exemplo, né? Não obedeço àquela regra. Quem obedece, obedece a algo, a alguém, já teve a preposição. E aquela já começou com o azinho, né? Com o azinho do aquela. Então, ocorreu essa fusão. Consegui aquilo que queria. Conseguir está com o sentido de obter, de ter acesso. Então, a gente vai ver que tem um verbo, que esse verbo conseguir, ele exige uma preposição. Eu tive acesso a aquela situação, a alguma coisa. Eu obtive aquela coisa, aquela situação. Então, esse aquela também ficou craseado por esse motivo. Reparem como muito do que a gente estuda de crase tem a ver com o verbo também. Olha que interessante. Se você não estuda verbo, se você não pergunta para o verbo, não entende que o verbo ele vai precisar de complemento com preposição, né, que seria transitividade verbal, você meio que não está entendendo nada de crase também, né? Então, olha aí, mais uma vez eu trouxe exemplos, né, para vocês entenderem que não é só o artigo com a preposição. Muito do que está dentro da frase vai te ajudar, tá? Vai estar ali para você perguntar, para você entender. Vamos lá, falando daquela situação das horas, né? Eu trouxe mais algumas frases aí para vocês entenderem, né? Que a crase é utilizada antes de numerais cardinais que indicam horas exatas, porque tem a fusão ali, quem chegou depois não pegou, porque tem a fusão do a artigo, né? Tem essa fusão do a preposição com artigo. Ocorre porque a palavra hora, ela está subentendida, ela pode estar subentendida ou explícita, né? Ela pode estar escondidinha ou pode estar na cara aí. E a palavra hora exige o artigo feminino. Então, por exemplo, chego ao trabalho às 8 horas. Olha ali, você tem um A da palavra hora com
essa ideia de você ter que usar a crase antes do numeral cardinal, né? Diante do numeral 8 ali, que é cardinal. O evento começará às 19, você tem o AS ali das horas, né? Às 19 horas. E você tem o AS sendo utilizado aí antes do numeral, que indica a grande quantidade, né? 19. Outra coisa ali, ó, entramos a 1 da tarde. Você usou o acraseado porque tá ali indicando a hora, tá fazendo referência à hora, e você tá usando antes de um numeral cardinal ali também. Observem que o uma, gente, é o único numeral que leva artigo feminino no singular. Por isso também recebe crase, tá? Muito cuidado. Diante de outros, pode ser que isso não aconteça, né? Muita atenção a isso. Então, aqui só foi para a gente relembrar a situação das horas, né? Aí, os casos que não acontecem a crase antes das horas, né? Também já falei para vocês, só tem mais algumas frases aí, ó. Cheguei ao local desde as 10. Por que as aí, nesse caso, não teve crase? Porque já tem preposição que é desde. Não se usa várias preposições uma após a outra. Saímos após as 16 horas. Novamente, professora, por que não teve crase antes desse as? Porque já tem a preposição após. A reunião foi marcada para as 14 horas. Novamente, já tem o para. Então, você não usa a crase antes desse numeral aí, dessa hora aí, tá bom? Então, muita atenção. Por que eu estou dando foco muito em hora? Porque a galera erra muito, né? Na escrita das horas também. É preocupante, né? A gente tem que estudar as regras da crase, né? Já que são muitas, né? E tem os detalhezinhos, a gente tem que estudar, aprofundar sempre, né? Vamos lá. Casos em que não existe crase e vocês têm mania de colocar. Onde não é para colocar. Não é isso? O aluno sempre faz isso, né? Onde não tem motivo nenhum para colocar a crase, o aluno vai lá, o candidato vai lá e coloca a crase. Mas vamos ver aqui o que acontece. Nome masculino, mesmo se tiver um A antes dele, que com certeza o A que está antes dele não é o A artigo, vai ser o A preposição, né? Porque nome masculino precede aí o artigo masculino, né? No caso ali, ó, escreveu a redação a lápis. Você não pode botar escreveu a redação o lápis. Não faz sentido, né? O que acontece ali? Você está falando qual é a maneira que você escreveu a redação. Por isso que é a lápis. A forma como você escreveu é a lápis. Só que não acontece o A craseado porque não tem artigo A. Só vai ter o A preposição. Você escreveu a maneira tal. A lápis, entenderam? Então, tem o A preposição, mas não vai ter o artigo. Então, não existe crase diante de nome masculino. Diante de verbo, também não tem. Ó, eu estava corrigindo umas redações aí, esse final de semana, do Enem. E, gente, eu vi muita crase sendo colocada antes de verbo. Não pode, não pode. Isso eu já vejo há um tempão, né, que eu já corrijo redação. E eu sempre vejo o aluno botando crase, porque dá, aí a desculpa é, na escola principalmente isso, né? Ah, mas dá a entender que tá pedindo ali pela entonação da frase, tá pedindo a crase. Mas, gente, a crase não é um fenômeno que tem a ver com a fonética, com o som. É um fenômeno que ele é gramatical, que ele é da escrita, principalmente da escrita. Claro que a gente fala, né, usando crase, mas não fica nítido. Agora, na escrita, é o local que a crase fica nítida, é onde ela tem que ser colocada de forma nítida. Por exemplo, diante de verbo ali, a gente vê que não pode usar. Ela se pôs a escrever tudo o que lembrava. Primeiro, antes do verbo escrever, você não usa artigo. Olha só como é lógica, gente, como é a regra básica de crase. Eu não uso artigo, não é a escrever, a cantar, a dançar. Você não tem como usar artigo antes de verbo. O verbo, por si só, ele não exige artigo antes dele. Nem masculino, nem feminino, nada. Não tem, acabou. Terceira regrinha, diante de artigo indefinido. A gente não usa a crase diante de artigo indefinido. Não tem como você ter assim, ó, preposição, artigo e mais artigo indefinido. Não existe essa construção na língua portuguesa, por isso que não tem crase diante de artigo indefinido. Exemplo, só existe por conta do artigo definido, né, que é o azinho. Agora, diante de artigo indefinido, levou o paciente a uma clínica especializada. Aí você vai e fala assim, não, mas a entonação, né, levei o paciente a uma clínica. Mas não tem nada a ver, gente. Não é a entonação que vai pedir a crase. É o que eu falei para vocês. É a estrutura da frase, é a montagem da frase.
Ali, gente, não existe a crase puramente por uma questão gramatical que eu falei para vocês. Preposição mais artigo, pum, crase, legal. Mas olha o que acontece ali. Preposição, artigo e vem uma artigo indefinido. Hã? Isso não é a crase. A crase é só o a preposição com a artigo definido. Se aparecer um outro depois, acabou. Não tem fusão nenhuma de crase ali, tá? Cuidado. Outro exemplo aí, onde a gente não deve usar crase diante de pronomes pessoais, demonstrativos e indefinidos. Se é pronome pessoal, que é aquele que indica as pessoas do discurso, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Se é pronome demonstrativo, como, por exemplo, esta, só naquela, né? Esta, essa, indefinido, alguma, nenhuma. Só dei alguns exemplos, tá? Para vocês lembrarem o que era cada tipo de pronome desse. Então, diante de pronomes pessoais, demonstrativos e indefinidos, não ocorre a crase. Por exemplo, entregou o filho a ela sem titubear. Caramba, mas a entonação tá pedindo, entregou o filho a ela. Mas isso aí é coisa da nossa cabeça, né? Porque assim, não vai ter crase, porque ela é um pronome pessoal. E não acontece crase diante de pronomes pessoais. Muito menos masculinos, né? Ele, a ele, não faz sentido. Muito menos a ela, tá? Nunca mais voltaremos a esta cidade. Aí a galera vai lá, bota uma crase bonitona ali, um acento grave, pum, bonitão. Não, porque esta é um pronome demonstrativo, tá demonstrando, indicando qual é a cidade, é esta. Não tem nem motivo para ter crase ali, né, gente? Não tem a preposição com a artigo. Não acontece. Não devo nada a ninguém. Diante de pronomes indefinidos como ninguém, não acontece crase. Próxima regrinha de não ocorrência da crase. Diante de expressões de tratamento, como pronomes de tratamento. Por exemplo, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, tudo que estiver indicando um pronome de tratamento, né? E tiver no feminino, porque é onde a galera sai colocando crase, né? Não pode colocar. Enviou circular a Vossa Excelência comunicando o resultado da reunião. Não vai colocar a crase ali. Por quê? Vossa Excelência é uma expressão, né? É um uso aí que a gente fala que é de tratamento, né? Para tratar a pessoa de maneira mais culta, né? Mais formal, digamos assim, tá bom? Nenhum tipo de vossa, tá, gente? Nem Vossa Senhoria, nem Vossa Excelência, nem Vossa Magnificência, vossa nenhuma, tá? Bom, acho que tá dando para entender por enquanto, né? Mas vamos lá. Não vi nenhuma dúvida aqui, vou seguir. Outra ideia, gente, que a gente não deve usar crase, outra regra, né? Diante de preposição. É como eu falei para vocês, preposição com preposição não forma crase, é muita preposição. Então não tem crase. Compareceu perante a diretoria para solucionar o caso. Perante já é preposição. Então não tem essa junção de preposição com preposição e artigo. Não. É só preposição com artigo para formar a crase. A sétima, com locuções formadas por palavras repetidas. Eu não uso crase se eu uso expressões iguais, repetidas, e o azinho ali no meio. Esse azinho, ele não vai ter crase. Por exemplo, lado a lado, cara a cara. Aí tá, né? Ficaram face a face com o inimigo. Face a face. Automaticamente, a gente tem vontade de colocar a crase, né? Ou sair colocando a crase em tudo quanto é termo que for feminino. Mas não, gente, por favor, não façam isso. Vocês vão cair no erro, né? Porque existem regras de não uso, que não pode, né? Nem facultativo, é que não pode usar. Então, face a face, por serem palavras, né? Por formar uma locução com palavras repetidas, você não vai usar a crase ali, tá bom? Vamos lá, a gente viu regrinha de uso, a gente viu agora regrinhas de não uso, que eu não devo usar, e eu diria que essas são as mais fáceis de todas. Por quê? O uso é facultativo. Se o uso é facultativo, você pode colocar ou não. Então, tanto faz, entenderam? Aqui eu só vou mostrar para vocês quais são essas ideias de uso facultativo, para vocês não acharem que é regra de não uso ou uso obrigatório, entendeu? A crase, gente, ela é facultativa em 3 casos principais. Antes de pronomes femininos, indicando posse, então é pronomes possessivos femininos, você pode usar ou não.
Nomes próprios femininos, você pode usar ou não, por exemplo, Patrícia, Clara, né? Nomes próprios femininos, você pode usar a crase ou não. E após a preposição até. Reparem, é o único caso de uso da preposição junto com a crase que você vai poder usar ou não. Aqueles outros casos que eu já falei para vocês com preposição não pode. É só com essa preposição, com a preposição até. Eu só posso usar crase ou não, né? Ser facultativo o uso quando for a preposição até. Outro tipo de preposição não usa crase, ok? Outra coisa, o uso da crase, né, antes do pronome possessivo feminino, como minha e tua, é opcional, já falei para vocês. Pronome possessivo feminino, minha, tua, sua, nossa, tudo que indica posse, né, a gente chama de pronome possessivo feminino, que indica o feminino, você pode usar ou não. Nome próprio feminino, por não exigir artigo na frente do nome próprio feminino, por exemplo, a Patrícia, a Clara. Não precisa, você pode falar Patrícia, Clara, Ana. Podem ser precedidos de crase de forma facultativa, né? Você pode colocar ou não. Quando há uma determinação, aí a crase é obrigatória. A gente vai ver esse exemplo aí. Após a preposição até, a crase é opcional. Aí vocês que decidam, né? Se for uma redação, por exemplo, e o corretor estiver avaliando lá, né, o uso, ele vai saber que você usou, mas era opcional, mas você quis usar, facultativo. Tudo bem, não vai tirar seu ponto. Ah, mas eu tinha que ter usado ali, né, mas não usei, mas era facultativo, então não tem problema nenhum, você pode usar ou não, tá? O uso da crase, gente, o uso correto da crase é importante para garantir essa clareza na sua frase, nas suas ideias, a coesão textual, por isso que está muito ligada à redação, né? Tem certos critérios que vão falar somente da coesão textual, e certas competências, né, critérios, que está lá, que você tem que garantir clareza naquelas suas ideias, no seu escrito, sua redação. Você tem que deixar seu texto com coesão. É essencial identificar quando o uso é facultativo. Mas assim, você usando ou não, ok. Então não tem problema nenhum. Aí tem assim a regrinha, né, para você lembrar, caramba, em que situações o uso é facultativo? Para eu saber, né, usei, não usei. De repente, né, você tá ali em dúvida se não pode usar ou se deve usar, o uso facultativo ajuda nesse caso, né? Dentro dessas 3 situações principais, para memorizar, aquelas que o uso é facultativo, nós podemos usar o recurso mnemônico chamado PAN. O PAN é o quê? O possessivo, o até e o nome próprio. Então, esse PAN aí, o uso é facultativo. Antes de pronome possessivo, com a preposição até e com nomes próprios. Esses 3 casos resumem as situações mais comuns aí de crase facultativa, tá? O que quer dizer crase facultativa? Pode usar ou não. Ah, mas se eu usar vai ficar mais bonito e vou ganhar mais ponto. Não. Se é facultativo, não tem problema nenhum você deixar de usar. Aí, ó, eu trouxe os exemplos que eu mencionei para vocês, ó. Entreguei o trabalho à sua professora. Entreguei o trabalho à sua professora. Foneticamente, ó, não tem diferença nenhuma, né? A crase é facultativa. Fui até a praia. Fui até a praia. Continua mesmo som, a mesma fonética, não vai mudar nada. Facultativo. Lembrando que ali é o até, né? Com o até a gente pode usar a crase ou não. Com outras preposições não se usa crase. Ofereci flores a Ana. Ofereci flores a Ana. Mesma frase, gente, mesma ideia. Não mudou nada. Pode usar crase ou não. Ok? Até então, tranquilo? Agora a gente vai adentrar aí os exercícios. Só um momentinho. Frases. Como eu falei para vocês, né? Algumas frases, vou pesquisar aqui. Eu ia pesquisar para mostrar para vocês, não sei se eu vou achar. Que são até engraçadas, né? Porque quando você usa... Eu vou procurar aqui, enquanto a gente está vendo o exercício, depois qualquer coisa eu compartilho. Quando você usa a crase, você dá um sentido. Sem a crase, você tem outro sentido. Então, tem que ter muito cuidado, porque tem gente que acha que é escolher. Ah, eu quero usar a crase aqui, não quero usar aqui. Mas não é uma questão de escolha, é uma questão de gramática, de sentido, né? Achei aqui, ó,
Vou compartilhar com vocês rapidinho. Deixa eu só tirar aqui para poder compartilhar a minha tela agora. Ver se vocês vão conseguir ver. É porque tem que visualizar, né? Eu falando só, vocês não vão pegar a ideia. Quando a crase muda o sentido. Olha isso. Acho que vocês estão vendo, né, a minha tela. Qualquer coisa me avisa aí. Eu tô na tela, assim, da página do Google, onde eu achei uma imagem aí que reproduz muito bem esse uso ou não da crase, como vai mudar o sentido. Por exemplo, na primeira frase, por isso que tem um desenho, né, para a gente observar qual é o sentido, isso que é legal. Ela cheira a rosa. Quer dizer que ela está ali recebendo, de repente, um buquê de rosas, né? E ela está ali cheirando aquelas flores que são rosas, né? Ela está sentindo aquele cheiro da rosa. Agora, quando você usa a crase, ela cheira a rosa. Agora, o perfume dela é um perfume de rosas. Ela tem cheiro de rosas. Gente, faz total diferença. Uma coisa é você cheirar um objeto, cheirar uma flor. Outra coisa é você estar com aquele cheiro daquela flor. Então, assim, deu para entender o que eu estou falando da ideia de como a crase, o não uso, ou o uso, de repente, inadequado, como vai alterar o sentido? Isso que eu quero que vocês observem, porque isso é muito importante, principalmente na escrita. Tem um outro exemplo, tem vários na internet, eu acho muito maneiro esses exemplos, porque deixa claro para a gente o quanto é importante estudar a crase. Não adianta nada você não saber escrever usando bem a crase. Olha aí outro exemplo. Chegar à noite. Aí você tem um homem ali, ó, abrindo a porta, quer dizer que ele está chegando à casa, né? Está chegando ali durante a noite. Sem a crase, chegar à noite é como se você estivesse falando que está anoitecendo. Anoiteceu, né? Está anoitecendo. É o anoitecer, o chegar à noite. É como se a noite ela estivesse literalmente chegando, né? Ela estivesse ali aparecendo, acontecendo, começando a anoitecer, entenderam? Então, assim, galera, é importante, né? A gente tem que focar nisso. Imagina, você está escrevendo uma redação, você quer dar um sentido para a sua frase, para o seu período ali, para a sua ideia, e você vai e bota uma crase onde não deve, ou não bota a crase onde deveria estar. Você vai mudar completamente o sentido daquele seu texto. E isso é gravíssimo, tá? É gravíssimo. Pode parecer bobo, eu não tem nada a ver, mas vai fazer falta e vai diferenciar muito, tá? Bora lá, meu povo. Questões. Vamos praticar aqui agora. Vamos ver se vocês estão afiados. Quero ver as participações no chat, pelo menos, hein, gente? Estão com vergonha de ligar o microfone? Tudo bem, né? Mas a gente já tem intimidade para isso. Dizer, tô com vergonha de errar. Pelo amor de Deus, né? Aqui é o momento de vocês errarem. A gente não quer que vocês errem na hora da prova. Mas aqui, essa é a hora. Aquela famosa frase, né? Que a gente tem que... A gente só aprende, né, com os erros. Uma das maneiras, né, de aprender é com os próprios erros. E isso é para a vida, né? Não só para o português aí, ó. Mas vamos lá. Primeira questão. A primeira questão pergunta o seguinte. Observe o uso da crase no trecho abaixo. Aí vem assim, e nós, meu neto, marchamos em direção à boca do templo. Reparem que foi usada uma crase ali na boca, né? Antes da palavra boca. Aí a pergunta é a seguinte. O uso da crase no trecho acima respeita a norma culta. Atenção aos enunciados, tá? Ele já está dizendo que está correto. Não é para você botar uma frase errada, não. Ele já está falando que está de acordo com a norma culta. Aí ele pergunta assim, em qual a opção o emprego do acento indicativo de crase também está correto? Então, você tem que escolher ali a frase que ele usou a crase de forma correta. Aqui na minha garrafinha. Obrigada. Eu tô falando muito, tá me dando sede, garganta dói. Obrigada. E aí, meu povo? Tô aguardando vocês analisarem aí as frases, ó. Os avós chegaram à fazenda. Tá em dúvida, Lohane? Vamos lá. Presta atenção que tem as regrinhas que eu falei para vocês acontecendo aí, tá?
Os meninos agradeceram a todas as pessoas. O avô viajou a Brasília. Pensa aí na regrinha. Vou A, volto da, crase A. Vou A, volto D, crase para quê? Quem vem a Brasília, volta de Brasília. Eu já eliminaria de cara essa letra C. Olha aí. Já usando a regrinha, que é aquela musiquinha que a professora falou aí, ó. Duda também está na dúvida? Oh, Deus, que dúvida cruel. O neto visitou a casa da avó. Outra dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: olhem sempre a palavra que vem antes do A e depois do A. A regra vai estar ali. Na palavra que vem antes, se é um verbo que está pedindo a preposição. E se a palavra que está depois ela é feminina, ou ela não cai naquelas regrinhas de exceção, né, de não uso, que é pronome indefinido. Lembram? Que a gente não pode usar diante de verbo. Agora vocês têm que fazer a junção de tudo aí que eu falei. Eu sei que pode ser difícil, mas no início realmente é difícil. Depois vocês vão já pegando a manha, né? Já pega ali, já vai mais rápido. Aí a letra E tá assim: os vizinhos anunciaram a venda da casa. Vamos pensar numa coisa? Quem anuncia, anuncia algo. Não anuncia a algo. No próprio verbo anunciaram, da letra E, ele não é um verbo que exige uma preposição. Então, para que esse A está craseado? Letra D, o neto visitou a casa. Letra C, mas a letra C eu já dei a dica que não é, hein? Viajou a Brasília. Quem vai a Brasília, volta da Brasília? Não, volta de Brasília. Então, crase para quê? Não usa crase. A C já elimina. Será que é a D? Tem dois achando que é a letra D, hein? O neto visitou a casa da avó. É da avó, né? Isso. Vou falar para vocês, ninguém chegou lá ainda, hein? É a letra E? A letra E, como eu falei, né? O verbo anunciaram não é um verbo que exige uma preposição. Você pergunta para o verbo. Quem anuncia, anuncia algo. Ou anuncia alguma coisa. Tá vendo? Pega essas dicas, pega a visão, pega a visão. Você tem que observar a palavra que está antes do A e depois do A. Eu já mostrei para vocês que na C, a palavra que está depois do A não exige o Azinho. Na verdade, o da, né? Exige o D. Não é da Brasília, senão vai aparecer o carro, né? Minha Brasília amarela. Entendeu? Vai ficar com esse sentido, da Brasília. Opa, é o A? É o E ou é a? É o A. Peraí, você quis dizer Eduardo, você está fazendo uma pegadinha com a professora, hein? Você quis dizer que é a letra A ou você quis dizer que é a E ou a A? Uma das duas. Olha aí, tá vendo a possibilidade de interpretação? Ah, obrigada. E aí? Agora sim! É a letra A. Pois é, na letra A tem todos os indícios que a gente precisa. Sim, Lohane, faz sentido. A letra A é a única que tem os dois indícios que a gente precisa. Um já é muito bom, né? Imagina dois. É o chegaram, que quem chega, chega a algum lugar. Muito bom. E fazenda é a fazenda. É feminino. Então a gente teve a fusão aí, ó, do a preposição do verbo chegar para o a artigo da fazenda. Coisa que não acontece nas outras. Vamos lá, a letra B não ocorre crase diante de pronomes indefinidos. Todas é muita gente, pode ser qualquer gente, todas é indefinido. Você não sabe quantas tem ali. Você está generalizando muito. Então, na B já não poderia ser por causa da regrinha do não uso da crase, né? Que não pode usar crase. A letra C já falei, que é aquela regrinha do vou A, volto da, crase A. Vou A, volto D, crase para quê? É a Brasília amarela ali na letra C, né? Não pode ter a crase. Aí vamos lá. A D tem um detalhe na D. A D é muito boa. Poderia muito ser a letra D. Porque você está especificando a casa de quem é a casa da avó. Mas aí eu falo para vocês, o verbo visitar, ele não exige preposição. Então, da onde você está tirando esse a preposição? Vamos perguntar para o verbo? Quem visita, visita algum lugar. Não visita a algum lugar. Quem visita, visita um lugar. Acabou. Então, assim, a letra D foi uma pegadinha, porque quando a casa, né,
o lugar está específico, está dando uma especificidade do lugar, aí você tem que colocar a crase antes da palavra casa. Mas nesse caso aí, é o que eu falei para vocês, tem que observar a palavra que está antes desse A também, não é só sair colocando a crase antes de palavra feminina de qualquer maneira, entenderam? E a letra E também já falei, né? O verbo anunciar, ele não exige a preposição. Então, gente, atenção a isso aí, hein? Primeira questão foi letra A. Vamos para a próxima. Vamos lá que vocês vão ficando espertos. Com o tempo, assim, com as questões, vocês já vão ficando mais ligados. Aí, gente, é o que eu falei para vocês. Muitas provas de concurso, né? Concurso militar, principalmente. Aí a gente vê que eu peguei uma questão da aeronáutica, né? De 2024, ano passado, pertinho aí. E é uma questão que trabalha com um texto, e nesse texto tem lacunas. E você vai ter que ir preenchendo de acordo com as regras da crase. Então, assim, você tem que olhar lacuna por lacuna. Você tem que observar palavra anterior, palavra posterior a essa lacuna. Você tem que ver se está acontecendo as regrinhas. Por exemplo, já me chama a atenção essa terceira lacuna, que é a medida que. Eu já sei, de repente já daria até para eliminar, ó. Eu já sei que a medida que é uma locução conjuntiva e ela já é com crase. Ela já é uma expressão com crase. Então, olha só como eu já consegui eliminar duas. Na terceira lacuna, então, o terceiro azinho já é maiúsculo, né? Porque começa uma frase e já é com crase. Então, só pode ser o quê? Letra A ou letra B. Olha as dicas que eu tô falando para vocês. Eu nem precisei analisar as anteriores. A partir dessas ali, aí que eu vou, ó, procurando entender o que acontece em cada caso aí. Então, vamos lá. Já dei uma ajudona a vocês, hein? Ajuda, assim, top. Já eliminamos a C e a D. Porque eu vi que a medida que já é uma expressão, né? Já é uma locução conjuntiva que ela já tem o A craseado. Isso aí é dela mesma, tá? É dessa própria expressão. A medida que, a proporção que, essas locuções, né? Ela já começa. A moda de já começa com o A craseado. Isso já é do termo. Não tem como a gente mudar. Eu não posso tirar a crase desse termo também, cuidado, tá? Já é assim, acabou. E aí? E agora? O que vocês colocariam? Vidal colocaria B. A B, tem certeza? Deixa eu ver aqui. Tem um detalhe ou outro ali que você... Acho que é a letra A. Vamos ver aqui. Será que é A? Poxa, ficou entre duas, mas mesmo assim ainda tá complicado, né? Tem que observar bem ali. Por exemplo, depois da medida que, tem aptas. Aptas a. Só que depois da lacuna tem o desenvolver. O que eu falei para vocês? Antes de verbo não existe crase. O aptas a até exigiria a preposição, mas não tem o artigo antes do verbo desenvolver. Então eu já conseguiria responder, sabia? Só com essas duas lacunas. É o à medida que eu sei que tem que ter crase. Então, eu sei que o terceiro azinho já tem crase. Aí, olha só como eu vou agora achar a minha resposta. O aptas, que já é o azinho que vem depois desse à medida que, a gente vê ali na A e na B que a diferença é essa, né? Uma das diferenças que a gente encontra é essa. Que depois do à medida que, vem na letra A o azinho sem crase e na letra B o azinho com crase. Aí eu vou observar qual é a próxima lacuna, se vai ter crase ou não. Aí vem esse aptas. Aptas a desenvolver. Só que o que eu falei para vocês? Se vocês marcarem a letra B, vocês vão estar dizendo que tem crase antes de verbo. E aí? Não existe crase antes de verbo. A não ser aquele verbo, né? Voar, volto, dar, né? Que a gente viu que é de movimento, de direção. Então, olha aí. Qual é a nossa opção? É a letra A. A certa é a letra A. Por quê? Não vai ter crase antes de verbo ali no desenvolver. Deixa eu ver aqui mais. Esse para a preservação do planeta, percebam só, não pode ter acraseado porque não pode ter preposição junto com preposição. O para já é preposição. Olha aí, falei dessa regrinha no início da aula. Então já é mais uma que a gente poderia, ó, já ajudar na eliminação. Aí vamos seguir. Quanto a essas questões, olha aí o essas. Pronome demonstrativo, não se usa crase antes de pronome demonstrativo. Aí vem a última, ó, que visem a sustentabilidade.
Então, o visar está com a ideia de almejar, que almejam a sustentabilidade. Visar é um verbo transitivo indireto. Visa a alguma coisa, você visa ao sucesso, por exemplo. Você visa a promoção no trabalho. E vem sustentabilidade, que é uma palavra feminina, a sustentabilidade. Então, achei a letra A. Eu nem analisei as duas anteriores, ó, mas vamos lá. O azinho em relação à natureza, e depois impulsionamos a qualidade de vida. Vamos ver. O primeiro A, ele teve crase pela seguinte justificativa, pela seguinte situação. Vamos lá. Agir de forma responsável em relação à natureza. A palavra relação é um nome que exige uma preposição. Quando você faz uma relação a algo. Você relaciona uma coisa a outra. Então, você teve a preposição. E natureza precisa do a artigo na frente. Então, teve o a craseado. Olha aí. E o segundo azinho não é craseado, vamos ver aqui por quê. Ao incorporarmos práticas sustentáveis, impulsionamos a qualidade de vida. A só artigo, eu só tenho o artigo ali. Por quê? Nós impulsionamos o quê? A qualidade de vida. Impulsionamos alguma coisa. Não há alguma coisa. Então, assim, sempre que vocês tiverem dúvida, perguntem para o verbo, observem se tem alguma regrinha acontecendo ali, se tem uma regra, por exemplo, de não uso da crase, porque o facultativo nunca vai cair nessas questões, tá, gente? Porque como é facultativo, como é que você vai escolher entre um e outro ali? Se tem as opções já prontas, da letra A até a D, até aí, entendeu? Então, assim, questão 2, letra A. Acho que deu para entender o porquê, né? Viu como eu fui analisando cada uma? Justamente para relembrar essas regras a vocês, tá? Aí vem a questão 3. Vamos lá, que eu tô sentindo que vocês já engataram a primeira aí. Vamos acelerar, vamos embora. A questão 3. Analise as orações a seguir e assinale a alternativa incorreta quanto ao uso do acento indicador de crase. Resumindo, quanto ao uso do acento grave, né? Ou quanto à crase. Vocês têm que marcar aquela que está errada. Vai ter o uso incorreto. Ou vai estar precisando de crase, mas vai estar sem. Ou vai ter crase, mas deveria estar sem. Tem que ter cuidado aí. Por exemplo, na letra A, vende-se à vista e a prazo. Os dois azinhos ali apareceram sem crase. Será que está certo? É isso que vocês têm que ver. Será que ela está incorreta? Então a gente deve marcar. Vamos ver a B. Chegavam a casa quase sempre atrasados. Será que realmente era para estar sem crase? Ou será que deveria ter crase? Lembra que você tem que marcar a errada, né? A C. O aluno escreveu uma redação a Rui Barbosa. Lembra a moda de Rui Barbosa. Tá subentendida a moda de. A letra D. Paramos à distância de alguns metros do ocorrido. E aí? Eu vou dar uma dica para vocês. Aqui tá errada, tá com outro sentido. Deveria ser um sentido, mas sem a crase ou com a crase tá com outro sentido. Só não vou falar se tá sem ou com, que aí vocês vão olhar e vai saber, né? Tô vendo aqui, hein? Já botaram ali, Lohane já botou. Caramba, como faz diferença, né, no sentido. Isso é magnífico. Ó, só a Lohane botou, ninguém vai querer chutar, não? Tô esperando para ver aí qual vai ser a resposta. Duda, Tatiane. Porque parece que tá vendendo à vista, como se fosse a visão de algo. Isso aí. Isso aí. Aí é uma questão, vou falar para vocês, que além de crase, você tem uma ideia de uma semântica, né? É uma questão de sentido. Isso aí, é a letra A. Vende-se à vista. Parece que você está vendendo uma certa vista, uma certa paisagem de algum lugar, uma vista de algum lugar. É isso aí. A crase, gente, deveria estar antes da palavra vista, para dar a ideia que você está vendendo alguma coisa em cheque ali, ó, na sua mão. Vai pagar, assim, à vista. Agora, antes de prazo, não tem crase, obviamente, né? Então, ali tá até ok, porque é o prazo. Então, literalmente, você não vai ter crase antes da palavra prazo, porque ela é masculina, né? Mas vende-se à vista, já caiu até em questão de vestibular. Eu lembro agora, caramba, acabei de lembrar, que tinha uma placa
escrito das duas maneiras, né? Tinha uma escrito vendo à vista, estava até na primeira pessoa, vendo à vista, e a outra sem crase, vendo à vista. Aí tinha um menininho assim olhando. Era uma questão mais ou menos assim, não vou lembrar direitinho, mas com essas duas pegadas aí, essas duas ideias, de alguém estar vendo, de olhar, né? À vista, até a palavra vendo transmite isso, né? E o vendo de, agora não olhar, de vender. Olha que maneiro. Aí já está com outro sentido. Era uma questão de semântica e com o verbo vender. E com a crase também. Viram? Arrasaram, né? Mulherada aí respondendo, gabaritaram, arrasaram. Isso aí. Vamos embora. Alguma dúvida nas outras letras? B, C e D? Alguém não entendeu por que está certa? Porque a B, a C e a D estão certas. Porque a gente tinha que marcar errado, né? A B tá certa por quê? Porque não especifica qual casa. Aí que vem a regrinha da casa também, né? Não tá especificando. Realmente, quem chega, chega em algum lugar, né? Deveria ter uma preposição ali. Mas não especificou qual é a casa. Se é da mãe, da rua tal, não sei o quê. Então, quando não especifica casa, a palavra casa, não se usa crase. A letra C é aquela regrinha que eu falei para vocês, a moda de. Então tá certo, porque tá subentendido a palavra moda, uma redação à moda de Rui Barbosa. E a letra D, paramos à distância, né? Você parou a qual distância? A quantidade de distância. E distância tem o azinho, artigo, né? Então, tá tranquilo. Essa daí era uma questão, ó, que eu tô falando para vocês, de sentido. A crase, ela altera muito o sentido, né? Questão 4. Bora lá. Na questão 4, tá assim, mais uma questão para você marcar o que está errado, né? Em qual alternativa o emprego da crase está incorreto? Você está usando ali com sentido errado, que não deveria estar. Ou tem crase, né, e não deveria, enfim. Aí na letra A tá assim, o ataque à igreja ortodoxa foi inadmissível. A letra B, ele se sente melancólico às vésperas do Natal. C, logo após a promulgação do decreto, houve protestos em várias cidades. E a D, durante o período de reclusão, muitas pessoas ficaram à beira de um ataque de nervos. Em qual tá errado? Aí quem pescou as dicas que eu dei vai saber que tem uma dica que eu falei aí, da preposição. E aí, tô aguardando vocês, pensa aí. Mas, gente, não é para sair falando qualquer opção. Faz assim, observa a frase, faz aquelas estratégias que eu dei, que aí vocês vão ver a regrinha acontecendo, as regrinhas, né, acontecendo ali. Pergunta para a palavra que está antes, observa a palavra que está depois do a, vê se tem casos de não uso, como diante de palavra masculina, com preposição, antecedendo já uma preposição, entre outras regrinhas, né? É o que eu falo para vocês, muito difícil cair aquele uso facultativo, né? Porque como são questões objetivas, o legal do uso facultativo é quando a gente está escrevendo a redação, por exemplo, né? Escrevendo um texto. O uso facultativo vai ser muito difícil ele cair em alguma questão assim, objetiva, né? E aí, temos opções, temos algumas. A Duda já falou aí, ó, o que ela acha. Gente, não tem problema errar, não. Sabe o que é legal? Que quando errar aí, eu vou falar, não, não é isso, por conta disso, disso, disso. Eu já falo, né? Mesmo vocês acertando, né? Mas assim, porque eu gosto de deixar bem clara a regra, né? O que está acontecendo ali. De novo, ó, Duda, Gabi, Ana, foram na letra C. E aí, será que é a letra C? Os rapazes pararam de participar, isso mesmo? Cadê Eduardo? Cadê Vidal? Cadê quem mais? Davi. Cadê vocês participando? Tô esperando, ó. Vou catar vocês aqui, quer ver? Eduardo, Davi, Edilângea, Esther, as Tatis, que é a Tatiana e a Tatiane. Vamos lá, quero vocês participando. Já estamos rumo ao finalzinho da nossa aula, né?
Boa, meninas. Vamos lá. Já que ninguém mais quer tentar aí, vamos embora. A questão 4, a crase está incorreta na letra C. Por que é na letra C? Parabéns. Muito bom. Por que é na letra C? Não ocorre crase quando já tem preposição antes do azinho. Porque não dá para a gente combinar preposição com preposição e artigo. Não existe. Essa combinação, né, de várias preposições ali junto, uma atrás da outra, não pode. A letra A está certa, porque foi o ataque a algum lugar, foi o ataque à igreja, tá certo? A letra B, aí eu vou dar uma dica, tanto a letra B quanto a letra D são expressões já prontas, às vésperas de, à beira de. Então, assim, já são expressões fixas dentro da língua, já são locuções, expressões. Então, elas naturalmente já vêm craseadas. Elas já estão craseadas. Às vésperas de, à beira de, à moda de, à medida que, à proporção que. Então, já é natural dessas palavras, dessas expressões estarem assim. Ok. Muito bom, viu? Vamos embora. Então, pegando as dicas, né? Já, tá vendo como já tá diferente? Já estou vendo que vocês estão participando mais, estão entendendo mais ali as opções. Estou dando umas dicas também, porque é para vocês usarem na hora, né? A questão 5. Na frase assistir a um show do Zeca Pagodinho, tem-se a observância da norma padrão da língua. Em que opção tal fato também ocorre? O que ele quer dizer? Em qual opção ali você está usando ali a crase de maneira correta, quanto à norma padrão da língua. Aí é o que eu falo, em algumas, são 5 letras, né? Em 4 delas vai ter regra de não crase, mas vai estar acontecendo, entendeu? Nossa, tá muito na cara essa daí. E. Uhum. Vou dar uma dica, gente, tem que estar parecido com o que está acontecendo ali mesmo, tá? Na própria frase. Assistir a um show do Zeca Pagodinho. Tem que estar muito parecido assim a estrutura, tá, da frase. Nossa, e tem umas erradonas, né? Você vê assim, caramba, de cara, né? E aí, tô esperando, hein? Vambora. Uhum. E aí? Peraí, Lohane, esquece a letra C. Isso aí, já tá sabendo eliminar, tá vendo? Tem crase antes de verbo, né? Não tem crase onde deveria estar, porque tá especificando a casa de Pablo Neruda, né? Enfim. A C, elimina. Perfeito. Letra E também esquece. Uhum. Porque tem desde, né? Desde a. Preposição com preposição, não combina. Isso aí. Caramba, Lohane. Muito bom, hein? Tô gostando de ver. Fico feliz. Já tá observando o que tá errado. Então você já tá aprendendo crase, já sabe. Quando a gente começa a observar os erros, galera, é que a gente tá aprendendo de forma eficaz. Boa. Agora, você eliminou a C e a E. Vambora. Ficou a A, B e D. Você não reparou nada estranho na D também, não? Bem de cara, assim? Pum. Ah, tô dando mais uma dica para você eliminar mais uma aí. Esta, na letra D. A D tá sem o acento grave no A. Isso aí! A D tá sem o acento grave no A. No A medida que. Perfeito. Isso aí. Então vamos lá, sobrou a A e a B, né? A gente já foi eliminando. Tem uma coisa em uma delas aí que é proibido, que tem o pronome demonstrativo, ó. Este, esta, enfim, que não pode usar antes dele.
Ah, e tem outras coisas também acontecendo, ó. Paris e Londres. Gostei aí no finalzinho, hein? Isso, Edu. Isso aí, é a letra A. Sabe por quê? Olha a letra B, gente. Olha aquela regrinha do voar, volto dar, né? Olha o verbo a ida, né? Ida a algum lugar. Você vai a Paris, você volta de Paris, né? Olha aí. Não teve crase, né? Você vai a Londres, você volta de Londres, não teve crase. Aí eu tô pedindo para vocês olharem como realmente não tem crase, né? Isso que eu tô pedindo, não é que tá errado. O que tá errado é outra coisa aí. É o referência a esta viagem, né? Aí é o a esta que não condiz com a frase que tá lá no nosso enunciado. Muito bom, né, Lô? Olha só o que aconteceu. Foi a 5 é a letra A. Por quê? Olha só como acontece a situação igualzinho ao show do Zeca Pagodinho. Tem o A e tem o um. A um show, não é isso? Aí vem na letra A uma distância. Vamos lá, por que não teve crase lá no A um show? Não colocamos crase, não é isso? Diante de numeral. Depende, né? Tem uma exceção aí, né? Acontece a mesma coisa na A uma distância. A gente não coloca crase antes do artigo, né? No caso ali, vamos ver se é artigo numeral? Deixa eu olhar de novo. Assistir a um show. Então, como é que fala? Artigo indefinido, né? Não é nem numeral, porque numeral pode acontecer em algumas situações, mas nem foi esse caso, ó. A uma distância também é artigo indefinido. Olha que maneiro. Eu até pensei num prisma de repente ser um numeral e de repente ser facultativo dependendo do caso, mas não é nem numeral. O um de um show do Zeca Pagodinho e uma de uma distância está indicando algo indefinido, né? De qualquer um, como se fosse assim. Então a gente sabe que tem uma regrinha de não uso da crase que diz que não deve se usar a crase antes de artigo. Não é isso? Artigo indefinido. Por quê, gente? A crase já é a preposição com o artigo definido. Por que vai ter crase? Por que vai ter o acento grave com outro artigo do lado? Não faz sentido. Tem que ter um substantivo feminino, né? Enfim, não faz sentido. Então, aconteceu a mesma situação, né? Tanto na frase quanto na letra A. Muito bom. Legal. O bacana é a gente ir eliminando as que estão erradas, né? Isso que é legal. E vocês já estão fazendo isso. A questão 6, vamos lá, que faltam mais algumas aí para a gente finalizar, mais umas 3. A questão 6 pede para assinalar a alternativa em que o uso do acento indicador de crase pode ser retirado por ser facultativo. Olha como ele especificou. Quando cai o uso facultativo, ele especifica no enunciado e ele bota frases em que você tem que fazer o seguinte: tirar a crase ou colocar, para ver se pode ter ou não, e seguir aquelas regrinhas de uso facultativo, né? Que são algumas, diante de pronomes possessivos, diante de nome próprio, lembra? Então tem essas regrinhas aí. Então, vamos lá. Onde que é facultativo? Repare, vai direto para onde está o azinho que vem depois. Gabi já foi aqui em uma. Uhum. Aí, mais alguém acha outra opção? Acho que essa também tá bem simples, né? É só tomar cuidado, ver se tiver um verbo exigindo a preposição e a palavra seguinte for feminina, então é o uso obrigatório, né? Não é facultativo. Por exemplo, a letra C, assistir à encenação. Assistir com sentido de ver é transitivo indireto, então exige a preposição. E encenação é substantivo feminino, né? Exige o artigo A. Então a C é caso obrigatório. Tem que ter crase. Opa, Vidal estava sumido, apareceu aí, né? Isso aí, Vidal. Isso aí, tá participando, muito bom. Duda também foi na A. É isso, gente. É a letra A. Muito bom. Em homenagem à nossa fiel companheira, né? Aí teve o a diante do pronome possessivo, nossa, né? Que é facultativo, né? Aí a gente tem ali a dona Beth, que esse dona tá, a gente pode até cortá-lo, né? A Beth. Você pode ter o uso facultativo antes de nome próprio feminino, né? Também. Isso aí. Muito bom. Teve, não é nem mais pelo segundo caso, né? No primeiro a gente já vê de cara ali que tem a crase, mas é facultativa por conta do nossa, do possessivo. Aí, muito bom, hein?
Arrasaram. As outras, né, gente, é como eu falei, a gente tem que ver, o a procura de já é uma expressão formada pela crase, né, é uma expressão formada que inicialmente já teve crase, já tem crase. O dirigir-me à gruta, né, dirigir a algum lugar, se dirigir à gruta. Então, também é obrigatório, né? Muito bom. Aí vem aquela questão que é para a gente ir encaixando, ó. Tem as lacunas e a gente vai pum, pum, encaixando bonitinho. Quanto ao uso ou não do acento grave, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto. Deixa eu ver onde a gente pode... Se vocês já observarem a estratégia, me fala, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, enquanto vocês vão analisando. Acho que eu já achei. Queria os livros para agora em uma liberdade. Uhum. Eita, essa vai ser igual aquela outra. Já vai dar para eliminar duas de cara. Se vocês sacarem qual é a... Tem uma ali que é óbvio que não tem crase. Sabe por quê? Porque a palavra que vem depois é masculina. Então é óbvio que não tem crase. Aí já daria para eliminar duas. Vamos ver. Joguei para vocês, hein? Vamos lá. Pode ir conversando comigo aí. Qual é o que vocês acham que dá para eliminar? Gente, é tudo estratégia, né? E aí, Lohane já botou? Lohane, Gabriela. Mas você foi no Voa? Voa rumo a algum lugar. Sim, sim, faz sentido. Letra B, ó, vocês estão entre D, B. Aí, vamos lá. Se você botar letra B, você não entendeu a parte da regrinha do não usar antes de palavra masculina. Por exemplo, passarinhos. Passarinhos, a ideia, né, a concordância é os passarinhos. Então, você não tem o a artigo. Você não vai ter. Então, ali no porém, quanto a passarinhos, esse a não vai ter crase, não pode ter crase. Agora, continuando, já que a gente está analisando o final, vamos lá. Se essa penúltima não tem crase, só pode ser a letra A ou a letra D. Perceberam? Eu peguei a letra A e a letra D, porque eu sei que as penúltimas, né? O penúltimo azinho ali não tem crase, que é óbvio, porque passarinhos é masculina. Olha, mesmo se eu não souber as outras regras, gente, eu já consigo eliminar, ó. Eu sei que pode ser a A ou a D. Aí vamos ver o que tira a questão aí a limpo, porque o último A na letra A, o último A não tem crase. E na letra D, o último A tem crase. Aí vamos lá, vamos continuar. Queria os livres para voarem rumo à liberdade. Esse rumo à liberdade é para voar rumo a algum lugar. Olha aí a preposição já aparecendo. Rumo a onde? Rumo a qual lugar? Rumo à liberdade dele. Então, assim, teve crase, né? Isso aí, Lohane tá, ó, afiadíssima. Então, assim, a 7, gente, é a letra D. Aí a gente é só olhar as outras, né? Minha mãe, pessoa mais intransigente da casa, um dia acordou aberta a novas experiências, né? Então, sem crase, né? Aí ponto de vista contrário a, que é a contrário a algo. Teve crase, teve preposição, exigiu a preposição, né? Vamos lá, não acabou ainda não, tem mais duas questões. Vamos lá. Questão 8. Vamos embora. Embora que a gente tem que sair daqui gabaritando agora. No início, ainda foi, né? Até pegar no tranco assim demorou. Na primeira questão foi um pouquinho ali mais ou menos, né? O pessoal errou um pouquinho. Agora estão arrasando. A 8. Analise as orações abaixo e marque a opção em que o acento indicativo de crase foi usado corretamente. Você tem que marcar aquela que a crase está usada de forma adequada, correta. Ok? Tem que ser a certa. E aí, nunca retornava a lugares já visitados? Estava proibida de ir a festas e a reuniões da empresa?
voltou à escola para rever os professores e os colegas. Ou, letra D, não encarava frente a frente os problemas que surgiam. Ih, tem regrinha que eu falei aí, hein? Lembra do expressões com palavras repetidas? Frente a frente, face a face, lado a lado. Já dá para eliminar coisa aí. Prestem atenção. Que são regras muito fáceis de cair, né? Muito comuns de cair em qualquer concurso, tá, gente? Geralzão mesmo, qualquer concurso. E aí, o que vocês colocariam como a crase sendo usada de maneira correta? De maneira adequada? Vou na letra B. Ó, já tem uma resposta aí da Duda. Estava proibido de ir a festas e a reuniões da empresa. E aí, mais alguém que vai arriscar alguma aí? Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Tem que ter cuidado quando o substantivo tiver no plural. Por quê? Esse a craseado, ele também precisa estar no plural. Porque você vai ter o a preposição mais o as artigo. Tanto o a quanto o as também são artigos, os dois são artigos. Por que, por exemplo, na letra B, a letra B está errada, tá? Não é que está correta. Por que na letra B ele não botou as festas nem as reuniões? Teria que colocar, tá errado. Porque tanto festas quanto reuniões são substantivos femininos que estão no plural. Então, deveria automaticamente, né? Essa crase, esse acraseado, tem que ficar no plural também, mas aí não ficou. Então, não é a letra B que está correta. Vamos ver a letra A? Nunca retornava a lugares. É a mesma pegada da B. Lugares. Aos lugares. Nunca retornava aos lugares já visitados. Isso, letra C. A que está correta é a letra C. Voltou à escola. Quem volta a. Oh, meu Deus. Quem vai a volta da. Crase A. Olha aí. Eu vou para a escola. Eu volto da escola. Crase corretamente. E a letra D já é o primeiro que a gente tem que eliminar, né? Porque frente a frente é uma expressão com palavras repetidas, né? Palavras femininas repetidas. Então não tem crase entre essas palavras repetidas, né? Tá vendo? É um detalhezinho, gente. É um detalhezinho. A crase, ela também pode ficar no plural. Esse fenômeno, ele também pode ir para o plural se o substantivo que tiver esse artigo na frente for um substantivo no plural. Entendeu? Ir às festas, ir às reuniões. Deveria ser assim. Entenderam? Vamos lá. Última questão, para a gente encerrar e acabar a aula assim, entendendo as regrinhas, né? É claro, gente, é uma aula só, né, sobre a crase. A crase, o estudo da crase, é o que eu falei para vocês, é contínuo. Você tem que saber aplicar, você tem que fazer frases, você tem que escrever textos e observar, né, em que momentos ali você deveria ter usado que você não usou, entendeu? Mais uma questão sobre aquela situação de assim, onde o acento indicativo da crase foi corretamente empregado. Mais algumas frases para a gente captar aí, para a gente entender onde a crase foi usada de forma adequada, foi usada corretamente. Cuidado com aquela dica que eu falei, cuidado com plural, cuidado com verbo, pronomes indefinidos, que não pode se usar crase. Antes de artigo indefinido também não tem crase. E aí? Tá acontecendo isso tudo ali, observem. E tem uma letra que já é uma expressão completa, por isso que tem que ser a nossa correta, porque já é uma expressão, uma locução. Não tem como você tirar a crase dela, que eu falei para vocês. Opa, pescar, alguns vão pescando, ó, vamos lá. Uhum, é isso aí. À medida que.
Você vê que a letra E, o A medida Q está com crase. Não existe a medida Q sem crase, gente. Não existe. Nas outras, vamos ver os erros? Na letra A, é o erro do plural. Estranhamento a pessoas que não nasceram, né? As pessoas que não nasceram. Deveria estar assim, né? A letra B tem crase antes de verbo ali, ó. Começam a chegar. Nossa, não pode ter crase antes de verbo. A letra C, vamos lá, relativo a toda a sociedade. Nossa, primeiro que tem muito a, né? E ali, o relativo até poderia ter relativo a algo, mas o toda é um pronome indefinido. Você não está conseguindo definir a quantidade, né? Toda é muito generalizado. Então, ali a gente também não usa crase antes de pronomes indefinidos. Na D, vamos ver o erro da D. Há uma solução imediata, tem crase antes de artigo indefinido. Lembra? Não pode ter artigo, artigo assim junto. Preposição, artigo, artigo. Lembra que sempre quando ocorre a crase, a gente tem que entender ali que está subentendido o a preposição mais o a artigo. Só assim que eles formam a crase. Que eles se fundem, né? Se conectam e formam a crase. Tem que enxergar de uma outra maneira quando vier assim, tá? Tem que ter essa visualização, né, da crase acontecendo como um todo. E aí, gente, dúvidas? Vamos lá, quero ver se vocês têm dúvidas. Fala aí para mim, não entendi a questão tal, professor, não entendi a regra tal. O que vocês estão achando aí? Fala para mim. Ah, gente, no final da aula, né? Coloca um recadinho lá, que eu vou gostar muito de ver se vocês gostaram, se vocês entenderam. Eu sei que é difícil, é muita regra, mas é aquilo, é só um pontapé. É só para vocês começarem o estudo da crase, mas tem que ser algo contínuo, né? A gente não pode parar esse estudo. Cada hora que a gente lê mais frases, mais regras, a gente vai ampliando, né? Essa compreensão das regrinhas da crase. Então, é isso aí. E aí? Gostaram da aula? Gostaram? Participaram? Gostei da participação aí no chat, hein? Gostei. Amor, que bom, Lohane. Fico feliz. A gente vai se ver de novo no dia 21 de julho. Já tem até a data programada já para a gente se encontrar. Português 9. Dia 21 de julho, estou com vocês de novo aqui. Vou trazer outro tema. Já vimos várias coisas, né? Vou trazer um outro tema bem interessante, bem maneiro aí para a gente praticar, para a gente dar esse reforço, esse estudo aí bacana, esse conhecimento para vocês, tá bom? Obrigada, Edilanja. Obrigada, Lohane. Valeu, Duda. Gente, um beijo e a gente se encontra aí no dia 21 de novo, tá bom? Ai, que bom, fico feliz. Deixa um recadinho lá que gostou da aula, hein? Não esquece não. Obrigada, Edu. Vamos embora, vamos junto. Tô com você. A gente vai chegar aí e vai alcançar a aprovação. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, Jaque. Um beijo.